Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 2, dos versículos 1 ao 12. E aqui nós vemos Herodes, um governador ali na região da Judéia, querendo matar Jesus. O rei Herodes, é chamado de rei, mas ele não era bem um rei, ele era uma espécie de governador ali daquela região. Ele fica sabendo que os judeus têm um novo rei, Fica sabendo que nasceu na região da Judéia ali um homem que viria, uma criança que viria a ser o libertador de Israel, o Messias. Isso preocupa muito Herodes, porque ele era alguém colocado pelo Império Romano ali para tomar conta daquela área, e o medo de Herodes é até justificado para alguém que detém o poder. Era uma revolta que pudesse tentar ali tirar o povo de Israel, aquela região, do domínio romano, do lugar ali onde a região a qual ele governava. Isso seria muito ruim para ele. Então ele intercepta ali os três reis magos. Essa história é a história dos três viajantes do Oriente, que estavam indo levar presentes a Jesus. E aí eles são interceptados por Herodes, que não sabe quem é a criança que, enfim, seria o rei dos judeus, e pede essas informações para esses homens. Pedem que esses homens façam a sua peregrinação, mas voltem e digam onde está a criança, para que ele vá adorá-lo. Isso é uma desculpa que ele usa, porque ele queria, na realidade, saber o paradeiro para se livrar, então, do nenê ali, que era Jesus ainda um bebê, uma criança. Esses homens estavam levando presentes, ouro, incenso, perfume, mirra. Mas eles foram avisados num sonho por Deus para que não voltassem por aquele caminho, então eles acabam enganando Herodes. Isso daqui nos mostra uma realidade que é bem viva para nós, homens modernos aqui, pós-modernos, no século XXI, até mesmo no século XX. O século XX, por exemplo, é marcado por muita perseguição, ideologias materialistas que tomam poder em alguns países e perseguem cristãos e tentam aniquilar, matar, sufocar a palavra de Deus e a prática cristã ali naqueles locais. Alemanha com o nazismo, China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, outros países com o comunismo, países da Europa Oriental ali, vários deles estiveram sob a cortina de ferro durante os anos 60, 70, época da Guerra Fria. E ainda hoje nós temos o Estado, e aqui Estado eu estou falando sobre administração pública de uma maneira geral. Um Estado ateu. Isso já vem de vários séculos, durante o século XX, essas ideologias que eu mencionei agora surgem para politicamente, tentar aniquilar o cristianismo. E hoje, no século XXI, onde pouco restou desse tipo de prática no mundo, poucos países ainda adotam algum tipo de ideologia dessa natureza que sufoca o cristianismo ou tenta sufocar, Temos a China de pé, Coreia do Norte, alguns países ainda. O Estado ateu continua, de alguma forma, tentando aniquilar, asfixiar os cristãos de sua crença, de sua fé. Veja, Herodes aqui nada mais é do que a representação de uma administração pública que existe hoje em dia, inclusive em países supostamente cristãos como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e outros, França, mas que tem suas leis e tem pessoas no aparato público, no poder, que querem, assim como Herodes, matar a Cristo. Veja, no Brasil já temos escolas onde o Natal não pode ser comemorado. A festa que tem aqui como centralidade a pessoa de Jesus Cristo. Não estou nem falando de valores como valores de família, etc., que nós temos e são apoiados biblicamente, mas estou dizendo realmente de prática cristã. Então eu quero que você hoje tenha em mente que o Estado ele é ateu. E
não se satisfazendo em ser ateu, ele prega de maneira militante o ateísmo. Ele obriga as pessoas ao ateísmo. E ele quer apagar das nossas almas tudo o que diz respeito à espiritualidade em Cristo, para colocar outras coisas no lugar. Então, por isso a promoção por meios públicos de tudo que não presta, de tudo que há de pior. Vejam os shows financiados pela administração pública pervertendo toda a juventude, pervertendo as mentes. Vejam os debates em que acontecem tanto dos órgãos legislativos e judiciários, como também dentro das televisões estatais. Tudo que não presta está sendo promovido ali. Somente coisas que querem ocupar o coração do ser humano e esvaziá-lo da espiritualidade, colocar uma série de outras coisas dentro das pessoas para que elas sigam aquilo e a chama de Jesus Cristo seja apagada. E não haja espaço para que alguma fagulha de espiritualidade aconteça ali dentro. Então as pessoas ficam ali no pão e circo eterno, né, numa espiral de maus hábitos, de discussões vãs, vazias, porque é isso que vem tentando se preencher no coração das pessoas, para que elas, cegas por essas paixões, não deem espaço a Jesus Cristo. Nós estamos no dia 23, um dia antes, aí praticamente do Natal. E nesse dia, eu venho aqui alertá-lo. Herodes perseguiu Jesus e queria matá-lo, porque não queria perder o seu poder. E nós temos uma administração pública, não só no Brasil, repito, em outros países, tidos aí como cristãos, como Estados Unidos, por exemplo, um aparato público que faz a mesma coisa. Tenta assassinar Jesus Cristo, apagar a sua figura e preenche toda a sociedade, o coração das pessoas com ilusões, porque é um Estado ateu, que prega o ateísmo. Então que nós hoje estejamos vacinados contra esse perigo, que nós estejamos alertas, porque nenhum presidente cristão, nenhuma pessoa assim vai mudar as coisas. Nós precisamos mudar de baixo para cima, e a mudança acontece em cada um de nós, e a nossa vivência de Cristo, e aquilo que falamos e que somos, vai fazendo com que as pessoas saiam dessa matrix e olhem para esse Estado que promove essas coisas e o rejeitem. No Brasil, nós temos pessoas que amam o Estado, amam o dinheiro que recebe do Estado, amam aquilo que o Estado faz. E por consequência, é claro, elas vão se alimentar de toda a porcaria que o Estado promove. E isso vai entrando dentro da alma e vai tornando as pessoas deprimidas e dependentes desse sistema. Mas nós podemos lutar contra ele. Lutaremos com as armas espirituais, lutaremos compartilhando uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então que nós estejamos atentos para isso e que nós possamos entender de uma vez por todas que a solução para os problemas do Brasil não virá de cima para baixo. Sai daqui e vai tomando conta da sociedade até chegar aos postos mais altos. Não adianta, para encerrar, eu ser contra o aborto, contra a pedofilia, mas permitir que meus netos, meus sobrinhos, meus filhos dancem danças sensuais em TikTok, em YouTube, assistam tudo o que há de pior em Netflix, também em YouTube, também em TikTok, enfim, seriados, filmes, usem roupas curtas, dancem danças sensuais e escutem músicas que só enchem as suas cabeças de porcaria. Nós precisamos cristianizar as pessoas, cristianizar a cultura, e aí sim, nós faremos como aconteceu aqui há 2000 anos. Derrotaremos um Estado ateu que tem promovido tudo o que há de pior e tem sido uma das portas, não a única, mas uma das portas de entrada da devassidão no nosso país, da manutenção da pobreza, pior ainda que a pobreza física, a pobreza de alma, a pobreza de mente. Deus nos abençoe e nos ajude a viver isso e combater esses males com as armas certas, que não são políticas e não são ideológicas. São as armas de Jesus Cristo, compartilhando a sua palavra,
vivendo o seu amor, vivendo a sua verdade. Que esse Natal nos traga isso. Peça isso a Deus. Ore pelo seu país pedindo por isso. Senhor, eu não quero um outro presidente, eu não quero uma outra pessoa, porque as pessoas são falhas e as pessoas já se mostraram incompetentes para salvar a nação. Uma pessoa, uma força armada, um juiz, isso não serve. Senhor, nos ajude a lutar com as armas certas, compartilhar o Senhor com as pessoas, viver um pouco do que o Senhor é com as pessoas ao meu redor. Cristianizar a minha família, cristianizar o meu bairro, cristianizar a Zona Norte, cristianizar São Paulo, cristianizar o estado de São Paulo, cristianizar o Brasil. É gradativo. Peça a Deus que Ele nos ajude, que Ele livre, que Ele liberte o Brasil. Liberte o Brasil com cristãos que de fato vivem e compartilham Cristo de uma maneira impactante, não de uma maneira moralista, não de uma maneira cheia de regrinhas, de uma maneira viva. Que nós não sejamos catequéticos, doutrinadores, que nós sejamos pessoas vivas de carne e osso, que vivem uma vida diferente, que mostram o porquê estão dando as costas para essa cultura caída, que mostram que a imagem de Deus está sendo denegrida nas pessoas. Por isso não ouvimos, não compartilhamos, não fazemos essas coisas. Não que, porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, as pessoas dão de ombro e a gente não consegue nada. Mas vivendo Cristo, nós conseguimos muita coisa, pelo poder dele, não pelo nosso. Deus abençoe você. Até amanhã.